Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus. É Deus que está dizendo que você não vai conseguir. É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando. Foi Deus que disse para você, duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer, até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez foi em momentos difíceis. Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto. E Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, mas Ele também andou sobre as águas. Tem horas que Ele abre, tem horas que você anda sobre os problemas, mas Ele te abençoa. E não importa o lugar, nunca saia de um lugar se Deus não mandou você sair, por mais dificuldades que você esteja enfrentando naquele lugar. Aprenda isso. Só saia se for Deus mandando você sair para te honrar com algo melhor. Mas se não for, fique ali, porque naquele lugar Deus te exalta, Deus te abençoa e o nome dele é glorificado. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse, quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte, quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela. Eu já atendi pessoas que falaram assim, bicho, eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei, vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. Continue confiando em Deus, ainda que tudo esteja dando errado para você. Ele não vai falhar com você. Se você for na dúvida, você afunda. Na dúvida, Pedro afundou. Todo mundo afunda. Não tem nada para você. Ah, bispo, não acontece nada, porque você está duvidando. Você tem que crer em Deus. Você tem que dar voto de confiança a Deus. O diabo sabe que você vai vencer. Por isso que ele está lutando contra você. Você vê que o diabo é um bicho derrotado. Mas quando a gente pega o demônio, ele fala, vou destruir ela, vou acabar com ela. Ele não fala que é derrotado. Eu já peguei demônio que eu falei, confessa que você é derrotado. Ele, desgraçado, lutou para não falar. Quer dizer, ele é derrotado e não confessa que é derrotado. E você é um vencedor, mais que vencedor, e confessa que é derrotado. Às vezes o diabo tem qualidades que você tinha que ter. O bichinho é perseverante. Deixe Deus guiar você. Sabe por que Deus colocou uma janela em cima? Porque se tivesse a janela do lado, ele ia querer abrir para ficar olhando. Ele ia ver muita gente morrendo. Ele ia começar a ver o que não gostaria de ver. Na hora do dilúvio da vida, na hora das tribulações, das dificuldades, aprenda a olhar para cima. Aprenda a olhar para o alto. Olhe para cima, olhe para Deus. É dele que vai vir o seu socorro. É ele que vai te ajudar. É ele que pode tudo. Ele merece confiança porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está brincando com você. Bispo, está uma guerra, continua olhando para Deus. Bispo, está uma tribulação, continua olhando para Deus. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas levam para a morte, para a perdição. Parece que é bom, mas não é bom. Eu já vi muitos saírem do caminho verdadeiro, que é Jesus, e irem para o caminho da morte. Morreu o casamento, morreu o ministério, morreu tudo. Há caminhos que parecem aos nossos olhos que são caminhos certos, mas são caminhos errados. Jesus deixa claro que não são todos os caminhos que levam a Deus, nem todas as religiões que levam a Deus. Cuidado com esse pensamento, porque não vem dele. Ele disse, eu sou o caminho. Tem um caminho de vida. Ele disse, eu sou a verdade. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, por estar vivendo num mundo tão mentiroso, você chega até a se assustar.
Porque a verdade, ela impacta, mas ela liberta. Ela esclarece. Ela dói, mas ela sara. A verdade salva uma pessoa. Quantas pessoas viviam na mentira, nas garras do diabo, e a verdade chegou. E elas se libertaram. Saíram das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Sansão era um homem forte que sempre vencia e que Deus deu muitos livramentos. Eu não sei se Deus já te deu muitos livramentos. Eu não sei se você é grato a Deus por isso. Há quem agradeceu de boca, mas continuou fazendo besteiras. Ou continua fazendo besteiras. Parece que esqueceu do que Deus já livrou, do que Deus já fez. Mas Sansão, quando abriu o coração para Dalila e ela conseguiu o que ela queria, descobriu onde estava a força dele, era no voto. Ela foi e colocou um homem para raspar o cabelo dele. O voto foi quebrado, porque ele não poderia falar para ninguém, não poderia passar navalha no cabelo dele. E ele perdeu a força, mas achou que Deus ainda estava com ele. E ela disse: lá vem os filisteus. E ele falou: vou me livrar de novo. Só que dessa vez ele não se livrou. Dessa vez Deus não deu livramento. Ele não percebeu que Deus já não estava mais com ele, que Deus tinha saído da vida dele. Ele não percebeu. Eu converso com as pessoas que receberam o Espírito Santo, elas contam detalhes. Já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Elas falam como se fosse hoje. O dia que elas receberam o Espírito Santo foi maravilhoso, bispo. Foi um dia de tanta alegria, tanto prazer dentro de mim, uma vontade de ganhar almas. Sabe, uma coisa tão forte que aconteceu o dia que Deus entrou. Realmente marca, mas ele pode sair sem você perceber. A verdade é que você está ou entristecendo o Espírito Santo ou alegrando o Espírito Santo. Ou você está apagando o Espírito, ou cada dia ele está mais aceso em você. Essa é a verdade. Eu não acredito que Deus quer sair de ninguém, Ele quer entrar. Mas quando Ele começa a ser desprezado, rejeitado, trocado, abandonado, então a pessoa começa a mostrar com as atitudes dela que ela não quer mais as coisas de Deus. E ele foi mostrando o que ele queria fazer a vontade dele. E ele foi indo mais longe, foi passando o limite. Na cabeça dele, Deus ia livrar de novo, mas não livrou. Cuidado, tá você, que Deus já te deu muitos livramentos e você está brincando com Deus. Cuidado, porque você pode precisar de Deus ficar na mão. Não por causa de Deus, por causa de você. Cuidado, você que não está percebendo e Deus está saindo da sua vida, porque não se brinca com Deus. Quem te guarda não dorme. O Senhor é quem te guarda. Não fique com medo, porque ninguém vai conseguir fazer com você o que deseja, se Deus não permitir. Quando a sua confiança, a sua fé está em Deus, podem tentar, mas todas as tentativas não são concretizadas, porque Deus te livra. Davi foi um homem de muitos livramentos. Davi escreveu um salmo e ele disse assim: o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor os livra. Às vezes a pessoa fica: bispo, mas eu sou justo, tenho passado por tantas aflições. Aguente, seja forte. O justo passa por muitas coisas, mas não se preocupe, que Deus te livra de todas. Fica tranquilo, depois dessa luta tem vitória, depois desse choro tem testemunho, depois dessa guerra tem a honra de Deus. Não é luta depois derrota, não é luta, mas depois diga vitória. Teve situações que Davi ficou sozinho, ele ficou só. Mas quando você está com Deus, na verdade nunca você está só. Você está melhor do que junto com qualquer pessoa. Quando você está com Deus, você está na maioria. Quando você está com Deus, você age como Davi. Mesmo sozinho você vence. Na cabeça de Saul é o seguinte: ele está sozinho, vou acabar com ele, vai ser fácil. Talvez tem gente que pensa que vai acabar com você fácil, mas não vai acabar não.
Tem gente que pensa que vai acabar com você fácil, mas não vai acabar não. Pode mandar praga, Deus transforma em bênção. Pode mandar o que for, que o seu Deus derruba. Esteja de pé no dia bom e no dia mau, na situação fácil, na situação difícil. Você está numa guerra, mas você está lutando. O justo passa por muitas coisas, mas não se preocupe, que Deus te livra de todas. Você sabe tudo que você já passou. Não entrega fácil não. Deus está vendo você sozinho lutando, acordando cedo, dormindo tarde, correndo para um lado, correndo para o outro, recebendo um não daqui, uma decepção de lá. Fica tranquilo, depois dessa luta tem vitória, depois desse choro tem testemunho, depois dessa guerra tem a honra de Deus. Não é luta, depois derrota, não é luta, mas depois diga vitória. Continue confiando em Deus, porque Ele vai falhar com você. Ele honrou Davi. Foram muitas lutas, mas no final Deus honrou. Você não vai perder para o diabo não. Você não vai perder para o mal não, porque Deus vai te ajudar. Seja humilde, se quebre diante de Deus. É Deus que vai te ajudar. Se humilhe diante de Deus, que a mão poderosa dele te exalta no tempo oportuno, na hora certa. Seja humilde, conte com Deus, dependa de Deus. Quando você se quebra diante de Deus, você pode estar na pior situação, Ele te abençoa. Não é dinheiro para mudar a sua vida, é espírito. Quando você tem espírito, e o espírito de Deus, meu caro, dinheiro, vitórias, patrimônio, tudo isso é consequência, porque você mudou do lado de dentro. Compreenda, por favor, você tem força nos momentos mais difíceis da sua vida. Você crê no que ninguém crê, você acredita no que ninguém acredita. Você pode estar enfrentando qualquer desafio, qualquer um entre desespero, mas você está na fé. As suas vitórias são consequências. Você pode, com o altar, com a trombeta, que é a palavra, com o espírito quebrantado diante de Deus, com o fogo do Espírito Santo, você pode ir para qualquer guerra, que no final você vence. Hoje Jesus quer te salvar, mas hoje também o diabo quer que você não se entregue, porque hoje ele quer também sua alma. Hoje Jesus não pediu nada para ele. Para aquele outro jovem rico, que não era mal visto como Zaqueu, que não era odiado como Zaqueu, Jesus já falou, falta uma coisa, ele não quis. Para Zaqueu faltava muitas coisas, ele tinha que largar aquela vida, ele tinha que começar tudo de novo, ele tinha que se desapegar ao dinheiro, mas ele queria. Ele teve que subir na árvore, ele teve que chamar a atenção de Jesus. Eu imagino Jesus indo para casa com ele. Sabe o que é que eu estou pensando aqui? Quando acabar o culto, Jesus está dentro de você, indo para casa com você. Imagine você saindo daqui com Jesus. As pessoas vão dizer, você está diferente. Não é o cabelo, não é o óculos, não. É seu semblante. Você está diferente. Aí você vai dizer, ó, ele entrou. Ele entrou em mim, ele entrou. Ele não deixa mais você ser o mesmo. Voltou triste, sem salvação, coitado. O outro voltou alegre, salvo. Jesus disse, hoje houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar quem? Perdido. Nós vamos participar da Santa Ceia. Bispo, eu estou perdido. Você pode participar da Santa Ceia, se você quer agora Jesus. Bispo, eu não queria Jesus, mas Ele sempre te quis. E se você quiser se entregar para Ele, tem salvação para você. Bispo, eu nunca quis, mas hoje eu quero. Tem salvação para você.